Paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 5 da Revista Conectar, Revista dos Jovens, da editora Betel. O tema neste domingo é Exercendo o Ministério. Esses ministérios fazem parte do governo da igreja. E para entender o governo da igreja, nós precisamos entender a natureza da igreja. E essa igreja possui duas naturezas. A primeira é uma natureza física, conhecida como organização. Dentro dessa organização, nós temos o governo. Para quê? Para que essa igreja possa prosseguir de forma organizada, de forma que tenha líderes, de forma que tenham funções muito bem divididas, dada por quem? Pelo próprio Deus. Ele deu de presente os ministérios para a igreja. Mas também essa igreja ela tem uma natureza espiritual, que nós podemos entender como um organismo. Como um organismo, essa igreja possui uma área de atuação, ou seja, essa igreja atua no campo espiritual. Atuando no campo espiritual, ela precisa do auxílio do próprio Deus. E aqui nós temos uma promessa a qual o Senhor Jesus colocou lá em Mateus 16:18, que ele diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Então, para entendermos a questão dos ministérios, nós precisamos compreender onde esses ministérios estão inseridos. No caso, dentro da igreja. De que forma? No governo da igreja. O tópico 1 vai conceituar a palavra ministério. O que é o ministério? Em um primeiro instante, nós podemos compreender o ministério como um serviço, como algo que tem atribuições, o que tem funções para ser exercido dentro da onde? Da igreja. E a palavra de Deus, mais especificamente o Novo Testamento, vai trazer duas palavras que definem o que é o ministério. A primeira palavra, ela tem um cunho mais genérico, ela envolve várias situações, que é a palavra diaconia. A palavra diaconia, ela pode ser vista sob alguns aspectos, por exemplo, nos deveres domésticos, e aí lá em Lucas 10:40, Marta está muito ocupada com a diaconia doméstica dentro da sua própria casa. Envolve um serviço doméstico, envolve também um serviço religioso, espiritual, envolve também o ministério apostólico, envolve a administração, ou seja, essa palavra tem um cunho mais abrangente. A outra palavra é liturgia. Essa liturgia, ela pode ser vista mais como uma questão de um serviço sagrado, ministérios sacros, onde nós podemos fechar ou afunilar para a exclusividade do serviço da igreja. Em Lucas 1:23 diz o seguinte: sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Aqui a palavra ministério está muito diferente da palavra que nós utilizamos, ouvimos sendo utilizada lá em Lucas 10:40, onde Marta está trabalhando dentro de sua casa. Aqui nós estamos vendo uma situação a qual Zacarias, o pai de João Batista, sai do seu turno sacerdotal e volta para casa. Aqui a palavra ministério já não é diaconia, aqui já envolve a palavra liturgia. A liturgia é esse serviço sagrado, aquilo que é exercido exclusivamente para questões sagradas. O tópico 1.1, eu acho ele muito importante, importantíssimo. Se seu aluno sair da sua aula compreendendo isso, vai ser maravilhoso. Você já pode dar por objetivo alcançado, porque seu aluno saiu com conhecimento. Eu gosto desse tópico porque ele foi muito importante na questão do conteúdo, da temática que ele trabalha para minha formação. E aí eu aprendi sobre os dons ministeriais da seguinte forma: eu peguei uma folha branca, um A4, coloquei a minha mão e delineei com caneta.
E ali eu coloquei em cada dedo um dom ministerial. Você pode fazer isso com seu aluno, leva folhas, né, de forma que você possa distribuir e fazer essa dinâmica com eles. E assim eles vão absorver, porque é muito importante saber disso. Nós podemos ver numa mão, olha só, o primeiro que o apóstolo Paulo diz que é o primordial, o principal, é o apostolado. Pode ser visto aqui ó, com o dedo polegar. O segundo é o de profeta, um dom ministerial de profeta. O outro dom ministerial é do evangelista, e o outro do pastor, e o último do mestre, no caso você. Aqui nós podemos observar que o apóstolo é aquele que vai desbravar, é o que vai à frente, não tem nada. Ele vai lá e desbrava, inicia um trabalho, inicia uma comunidade cristã em um determinado local. Ele vai só ou ele vai acompanhado, como o apóstolo Paulo fazia. O desbravador. Alguns se dizem apóstolos nos dias de hoje, abre igrejas ou abre templos na avenida principal, do lado de outra igreja, e se diz apóstolo. Não é apóstolo, é um desbravador. Outra coisa que o apóstolo possui é que ele é um enviado, é o significado da palavra apóstolo, ele é um enviado por alguém. Quem? Ele está debaixo de uma autoridade espiritual. O apóstolo ele é enviado pela igreja local de um determinado lugar para outro, ou seja, ele não é um lobo solitário, como alguns aí se fazem, dorme de um dia de uma coisa, já acorda no outro dia, eu sou apóstolo. Muito sério, né? Mas vamos lá. O profeta é aquele que está no meio dessa comunidade que já foi estabelecida e ele é o responsável por apontar as coisas que podem estar erradas. Ele pode também trazer uma profecia de conforto, ele pode trazer uma profecia de juízo, inclusive para conserto, ou seja, ele é aquele que aponta os erros e aponta os acertos, o que a igreja tem que fazer, ok? No campo espiritual. Então o profeta ele não fala de si mesmo, ele fala quando o Senhor manda. É um dom ministerial, ok? O outro é o evangelista. O evangelista ele é o responsável pelo desenvolvimento da igreja na questão de números. Ele é o pregador do evangelho, ele que vai pregar o evangelho, as pessoas vão aceitar a Cristo e a igreja vai ganhando números. Então, se uma igreja não está tendo número de membros, é porque os evangelistas não estão trabalhando. Ele é o pregador do evangelho. Esse evangelista ele tem que pregar o evangelho. O outro é o pastor. O pastor é aquele que cuida da igreja, é aquele que vai guiar, vai apacentar, é aquele que tem um cuidado, um zelo com as ovelhas que o evangelista trouxe. Então, há uma relação harmônica entre esses ministérios. E aí o outro é o mestre. O mestre é aquele que tem o dom da ciência, ele traz um conhecimento, ele ensina a igreja. Quando esses dons estão em harmonia, eles se conversam de forma que há uma edificação. É para isso que existem os dons ministeriais, para edificação da igreja. E aí o texto-chave, Efésios 4:11. Faça isso com seus jovens, sabe? De forma que eles não vão esquecer, meus irmãos, não esquece. Os dons ministeriais servem para o aperfeiçoamento e para a edificação da igreja. Então, isso é muito importante. 5 são os dons ministeriais. O dom vem antes do reconhecimento. E aqui nós temos que ter uma compreensão que não é uma função, tá? Aqui nós estamos falando de dom. E o Senhor distribui a quem Ele quer dentro da igreja. Observe uma coisa. Para ser um evangelista, não necessariamente eu preciso que alguém me passe pela convenção. Ou seja, eu seja consagrado, levado à convenção. Não. Eu tenho o dom,
E aí, quando eu tenho esse dom, eu sou reconhecido, esses dons são reconhecidos na minha vida perante a igreja e a minha liderança. Então, eu não sou levado ao evangelista como uma questão que, eu vou ser levado para fazer. Não, nós somos levados pelaquilo que já fazemos. É isso que tem que estar na mente das pessoas. E alguém vai falar, não, mas onde é que você encontra essa base? Observe que na igreja primitiva existia os diáconos, lá de Atos 6. Os diáconos possuíam dons, não apenas a questão de servir, mas eles possuíam dons ministeriais. Quer ver um? Filipe era um evangelista, ele servia as mesas, ele tinha a diaconia ali dentro da igreja, ele tinha toda uma liturgia, mas ele era um evangelista, ele tinha um dom de evangelista. O Senhor deu esse dom ministerial a ele. O que ele fez? Foi pregar onde? Em Samaria, e ele fez Samaria pegar fogo. Ou seja, não é que, eu sou diácono, então eu só vou ser um pregador do evangelho quando eles me levarem ao ministério de evangelista. Não, o dom vem primeiro, a igreja reconhece, a liderança aprova e assim passa a ter um reconhecimento dentro da comunidade. Outro, Estevão. Estevão foi um pregador excelente, tanto que morreu pregando. Era um diácono, mas tinha o dom ministerial de evangelista. Então, entenda que o dom vem antes do reconhecimento. O Senhor dá o dom antes e assim a igreja reconhece. Compreendendo isso, nós já temos um grande conhecimento aqui. Se o seu aluno sair compreendendo os dons ministeriais dessa forma, e aí é a mãozinha, por que é a mão? Porque é a mão de Deus cuidando da igreja. Os dons ministeriais são a mão de Deus cuidando da igreja. Se entendemos isso, maravilha, meus irmãos. O tópico 1.2, ele tem por título Existe diversidade de ministérios. Nós precisamos aqui ter muita calma para entendermos isso aqui. E eu peço com muito carinho a sua atenção. Nós temos 2 tipos de dons. Aí alguém vai falar, não, mas você acabou de falar que existe 5 dons, 5 dons ministeriais, mas aqui eu quero falar sobre a diversidade de dons, que é 2 tipos de dons. E nós vamos classificar, mediante a palavra de Deus, como os dons ministeriais, que você acabou de ver comigo, e dentro dos dons ministeriais nós possuímos 5 dons, ok? Depois nós temos os dons espirituais, que são 9. Estes dons espirituais, eles vêm primeiro. E por que a Assembleia de Deus não consagra obreiros sem ser batizado no Espírito Santo, sem ter a experiência do Espírito Santo? Exatamente por isso. Porque mediante os dons espirituais, nós vamos ter acesso aos dons ministeriais. Ou seja, entenda isso bem tranquilamente. Como que um pastor vai ter o dom ministerial de ser pastor se ele não tem o dom da sabedoria para dirigir a igreja, para trabalhar a igreja? Ou seja, os dons ministeriais, eles estão interligados com os dons espirituais. Nós temos 5 dons ministeriais e temos 9 dons espirituais. A palavra de Deus afirma em Efésios 4:11 os dons ministeriais. E ela também afirma os dons espirituais lá em 1 Coríntios 12:7. Ou seja, não é possível alguém possuir um dom ministerial sem antes ter os dons espirituais. Porque os dons espirituais é a capacitação para alguém ocupar uma posição no ministério. Observe um mestre. Lembra aqui do último dom ministerial
o mestre. Imagina se o mestre não tiver o dom espiritual da ciência. Como que ele vai ensinar a palavra se ele não tem o dom espiritual da ciência? Nós temos que observar que primeiro vem os dons espirituais. É por isso que a Assembleia de Deus enfatiza muito o batismo no Espírito Santo. E aqui, dentro dos dons espirituais, nós temos a palavra de sabedoria, nós temos a palavra de ciência, nós temos a fé. Sabe aquele crente que vai nessa tua força, vai acontecer? É um dom espiritual, de fé. Não estou falando de aventureiro, estou falando de homens e mulheres que têm esse dom verdadeiramente. Dom de cura, aquele que tem o dom de orar pelo enfermo e o enfermo ser curado, é um dom. Outro dom, operação de maravilhas. Esse aqui é um espetáculo e um dos mais difíceis. Sabe por quê? Porque quem tem esse dom atua no campo da natureza. Esse aqui é aquele que fala assim, ó, não vai chover, e não chove. É o que Elias fez. É aquele que fala assim, ó, vai parar o tempo, assim como Josué fez. Ou seja, nós temos esse dom de maravilha atuando na força da natureza. Nós temos atuando em coisas que, humanamente falando, é impossível. Ressuscitar, sabe? Restabelecer a vida de um morto é um dom de maravilha. Um dos dons mais difíceis. O outro dom, o dom de profecia. Lembrando que nós estamos falando dos dons espirituais que são necessários para os dons ministeriais. O dom de discernir espírito, sabe? Aquele crente que tem o dom de ver, ele tem noção, ele sabe se é um demônio que está falando, ele sabe das intenções. A igreja não é enganada. Lembra daqueles que observam, eles estão dentro da igreja, não necessariamente eles têm funções ministeriais, sabe? Mas o Senhor distribui seus dons a toda a igreja, é um corpo. Variedades de línguas, batizados no Espírito Santo, o Espírito é dado a toda a igreja, sabe? É tanto que fica aquela coisa maravilhosa. Eu não estou falando de bagunça de igreja não, sabe? Cada crente falando uma língua, sabe? Aquele culto gostoso. Interpretação de língua. Tem alguém falando em língua, mas tem quem também interprete. Importantíssimo. Baseado nisso, nós podemos ver que os dons espirituais, eles são a vida do dom ministerial. Porque dentro desse serviço precisa de pessoas com capacitações. E essa capacitação são espirituais, porque a igreja também é um organismo. Amém? Então, sabendo disso, nós podemos entender o que? Nos dons ministeriais, nós temos a organização da igreja, ou seja, a questão física da igreja. Mas para exercer essas questões físicas, não é uma entrega de currículo. Nas igrejas americanas, eu tive um professor que disse que lá se entrega currículo na igreja para ser pastor. Eles recebem currículo, eles fazem processo seletivo para a pessoa ser pastor. E precisa ter um diploma de teologia, precisa ter toda uma formação como se fosse um trabalho qualquer. Mas isso não é o que a palavra de Deus coloca. Nós precisamos estar incluídos dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de uma irmandade. E essa irmandade, ela é presenteada com os dons. Dons ministeriais, dons espirituais. Amém? Espero que isso fique patente nas mentes dos irmãos. O tópico 2 diz o seguinte: as responsabilidades no ministério. A dinâmica da igreja exige obreiros capacitados. A espiritualidade, ela é importantíssima, porque um obreiro que não possui uma espiritualidade, esse obreiro, ele é fraco, seu ministério é falido. Este obreiro precisa ser também intelectualmente preparado. Este obreiro, ele precisa buscar conhecimento da palavra, conhecimento com uma irmandade, ele precisa estudar, ou seja, não é
uma coisa em desequilíbrio. Não é porque sabe muito que está tudo certo. Não, esse obreiro precisa possuir uma espiritualidade, ele tem que ter essa responsabilidade, cuidar de si mesmo, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, e cuidar da sã doutrina. Para cuidar da sã doutrina, eu preciso ter preparo. Um obreiro não pode ser acomodado e preso a uma posição. Algumas igrejas têm um hábito feio, que é a sua ruína, de olhar para quem estuda a palavra de Deus como alguém que não é digno de confiança. Tem igrejas que, se falar teologia, já ficam todo mundo oriçado. Isso é um erro da igreja. Existem teologias e teologia. Então nós precisamos separar as coisas, saber o que é correto. O que nós estamos fazendo, como pegamos a Bíblia, é teologia. Agora, estamos fazendo da maneira correta? É um ponto. E alguns falam assim, a letra mata. E isso mostra a ignorância da igreja. Quando o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,6, que a letra mata, ele está falando, se observar o contexto, desde o primeiro versículo, e se você observar toda a leitura, continuar lendo, ele está falando de uma dualidade entre a lei, que era numa pedra, como também da graça, da nova aliança. É disso que ele está falando. A lei de Moisés, quem pecava morria. A nova aliança tem alguém que morreu para me dar vida, ou seja, é a graça, é a nova aliança. Então, as igrejas, algumas igrejas interpretam, algumas lideranças interpretam muito mal. A igreja, o obreiro de Deus, que está inserido dentro da igreja, ele precisa ter uma espiritualidade e ele precisa ter uma intelectualidade dentro da onde? Da palavra, do conhecimento, ter livros, ouvir mestres, fazer cursos e ter uma vida de consagração ao nosso Deus. É isso que nós vamos ver mais adiante. Um obreiro não pode ser acomodado e preso a uma posição. Obreiros que acham porque estão sentados em púlpitos, pronto, está garantido, isso é importante para mim. Não, obreiro que não faz obra não é obreiro. É apenas alguém ocupando espaço. Então, obreiro precisa ser obreiro, trabalhar. Se não trabalha, não é obreiro. E para trabalhar, precisa estar preparado, precisa se preparar, estar preparado espiritualmente e preparado intelectualmente. Isso é algo muito sério que muitas igrejas não compreenderam. O tópico 2.1 diz o seguinte: primando pelo processo de ensino e aprendizagem. Aqui envolve muito a questão do mestre. Por quê? Quando nós falamos de ensino e aprendizagem, nós estamos falando de um processo. E o que é esse processo? O primeiro, o ensino, ele envolve o professor. E quem é o professor nesse processo? O professor é aquele que doa. Ele doa o quê? Seu tempo antes, ele se prepara. Ele doa o seu tempo atuando, ensinando. Ele doa o seu tempo acompanhando. Ele se doa no exercício da docência. E ele é um mediador. Mediador de quê? Do conhecimento com o aluno. Ou seja, ele é aquele que vai passar o conhecimento, ajudar o aluno a compreender determinado assunto, para ter um resultado. Qual é o resultado? O aprendizado. O aluno, ele é o sujeito que deve, ao final da mediação do professor, ter o aprendizado, que é apenas o resultado. O aluno vai receber este conhecimento do mestre e ele vai absorver. Quando ele absorve, ele começa a ter resultado, ele começa a praticar aquilo que foi ensinado. E o professor está ali, corrigindo, ajudando, de forma que este aluno, logo mais, ele seja um mestre. O cristianismo é isso. Hoje eu sou aluno, eu aprendo com os meus mestres e amanhã eu ensino. E eu continuo sendo aluno com outros mestres ou com os mesmos mestres e eu vou sendo sempre renovado com conhecimento. Sempre somos alunos. Professores não sabem nada. E alguém pode estranhar o que eu estou falando.
nós não sabemos nada. Nós apenas replicamos aquilo que outros já deixaram para nós, que foi deixado por outros. E ele tem uma fonte. Qual é a fonte? O nosso Deus, quando nós falamos das Escrituras Sagradas. Ou seja, nós apenas nos esforçamos para aprender algo e aprendendo nós repassamos aos outros e os outros vão repassar, replicar e de fazer discípulos. Essa é a ordenança do Senhor Jesus, fazer discípulo, ensinar. Prepara o pessoal, a leitura da palavra de Deus. A leitura é importantíssima. Um obreiro que não lê, ele vai ensinar o quê? Porque o método, o meio para que nós possamos ter algum conteúdo é mediante a leitura, é mediante o estudo. Eu vou ler, eu vou meditar sobre aquilo e mediante o meditar eu vou procurar cada vez mais me aprofundar dentro daquilo. Eu vou ver o significado de uma palavra, eu vou ver um significado de uma cultura, o que uma cultura fazia. Eu vou buscar no Espírito Santo a orientação, a iluminação daquele texto. Ou seja, é todo um processo. O professor, ele tem uma grande responsabilidade. O problema é que nós vivemos em uma época da geração imagética, ou seja, uma geração que só quer ver imagens e não quer ler. E aí vem uma ruína da igreja, porque é tudo mediante a leitura. O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, verso 7, ele diz que se o seu dom é servir, ou seja, se você possui o dom ministerial, e o seu dom ministerial é o de mestre, de ensinar, esse dom deve ser levado com muito zelo, com dedicação. Se é ensinar, que ensine com dedicação. Dedicação, meus irmãos, é importante. Ninguém vai ficar à frente de alunos sem estar preparado. É muito sério. É trabalhoso. É trabalhoso preparar um ensino, buscando para poder ensinar. Não é fácil. É por isso que ser professor requer abnegação. Não pode ser por exibicionismo. Se for por exibicionismo, você não é professor e nem eu. Somos apenas alguém que quer aparecer e não está trabalhando em prol do reino. Não busca a edificação da igreja. Isso é muito sério. O tópico 2.2 diz o seguinte: usando o dom de Deus com autoridade. E aqui nós temos que distinguir o que é autoritarismo e o que é autoridade. O autoritarismo ele está muito envolvido na questão da forma egoísta, como a pessoa se porta com o egoísmo. Também envolve a subjetividade, ou seja, é aquilo que eu acho. É o meu achismo. Também envolve decisões monocráticas. Eu sou assim, é assim que tem que ser, mas ele não tem uma base. E isso é muito sério. O autoritarismo não edifica a igreja, não gera benefícios para a igreja. O que a igreja precisa, mediante os seus obreiros, é que esses obreiros possuam autoridade. E a autoridade ela já é diferente, porque a autoridade ela não é uma subjetividade, não é uma escolha minha, não é aquilo que eu acho, que eu penso, mas é aquilo que alguém delega. E aquele que possui autoridade, o obreiro que possui autoridade, é aquele que está sujeito a algo, a alguém. E como que seria isso dentro do ministério? Sujeito a alguém, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, ao nosso Deus. Estamos sujeitos a Ele. E nós falamos o quê? Qual é a nossa conduta? O que nós levamos para o povo? Nós levamos o ensino que a palavra de Deus diz para que o obreiro tenha, ou seja, o obreiro tem que amar a igreja. E também ele tem que mostrar o quê? Que está debaixo da palavra. A palavra é aquilo que eu estou sujeito a ela. Ela que vai me dar autoridade, não é eu que dou autoridade às minhas palavras. É a palavra que dá autoridade ao obreiro. E o obreiro, quando está diante da igreja, ele
apenas é um instrumento de Deus. Para quê? Para a edificação da igreja. A igreja vai aceitar? Se a igreja não aceitar, ela não está rejeitando o obreiro, mas ela está rejeitando a palavra, ok? A quem comissionou. Lá em João 12:49, o Senhor coloca assim, ó, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. O próprio Senhor Jesus se colocou numa posição de autoridade, e essa autoridade, ele fala assim, ó, eu estou aqui mediante o que o meu Pai disse. O que eu falo não é de mim, o que eu falo é do meu Pai. Ou seja, o próprio Senhor Jesus se colocou debaixo de uma autoridade. Lá em Mateus 7:29 diz o seguinte, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas faziam as coisas subjetivamente, faziam para se mostrar, faziam sem nenhuma preocupação com a alma daqueles homens, faziam apenas por uma cerimônia, algo para ser visto, mas o Senhor Jesus demonstrava conhecimento e autoridade. Ele saía de toda aquela parte cerimonial do templo e ele sentava com as pessoas tranquilamente e começava o quê? Explanar a palavra. E o povo aprendia, o que não aprendiam no templo, aprendiam com o Senhor Jesus lá no campo. Então isso é muito sério. A autoridade, ela vem de uma delegação. De quem? Do próprio Deus. E eu vou falar o quê? A palavra dele. Ela vai me dar autoridade. O tópico 3 diz o seguinte, vivendo em constante consagração. A atividade ministerial possui um papel que objetiva a vida espiritual de nossa audiência. Todo o trabalho, todo o serviço ministerial tem que trazer uma edificação espiritual para a igreja. Se não tiver isso, acabou. E aqui nesse tópico nós vamos trabalhar a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, ela envolve dois aspectos que o obreiro deve ter. Dedicação à palavra e à oração. Dedicação a esses dois pontos. Isto é o costume, esta é a orientação. Esta é a doutrina dos apóstolos. Vamos ver isso melhor? O tópico 3.1 diz o seguinte, exercendo o ministério com uma vida de oração. Aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque a doutrina dos apóstolos envolve palavra e oração. É o que os apóstolos fizeram lá em Atos 6. Quando eles falaram assim, ó, nós não vamos servir mais mesa. Agora nós vamos nos dedicar à oração e à palavra e a oração. E as mesas, quem vai servir são os diáconos. Observe aqui que alguns acham, porque têm um conhecimento da palavra, que sabem interpretar ela da sua forma, porque conhece uma língua original, porque tem um monte de dicionário, porque tem um monte de comentário bíblico, porque tem seus cursos superiores, suas formações, pensam que isso é essencial para ser um obreiro. E não. Aqui envolve algo muito sério. O obreiro tem que orar. Ele não necessariamente ele tem que viver como um fariseu, sabe? Demonstrando para todo mundo que ora. Não, ele ora. Tem que estar em constante oração. Ele ora na sua mente. Ele está trabalhando, mas ele está orando. Ele está fazendo algo, mas ele está orando. Ele fecha a porta do quarto dele sem ninguém ver. Ele vai orar. Ele busca. Ou seja, a oração ela é importantíssima para esse obreiro. Pregue sem orar e pregue orando. Depois que você orou, vai pregar. Tem diferença. Vai ensinar sem oração. Vai ensinar com oração. É totalmente diferente, porque o Senhor, Ele é a nossa força, é Ele que nos guia. Se não for Ele, você pode ter e eu podemos ter muitos títulos, não vai resolver. Nós trabalhamos no campo espiritual,
é um organismo. E para trabalhar no campo espiritual, nós precisamos estar ligados no mundo espiritual, mais especificamente ao trono da graça. Isso é importante. Obreiros que não oram. É seríssimo isso. Observe o que Martinho Lutero falou. A oração é o suor da alma. Ora, se você gasta tempo lendo, se você gasta tempo pesquisando, se você gasta tempo fazendo tudo isso, isso é cansativo? É, para o seu corpo. Mas Martinho Lutero está falando que a oração é o suor da alma. É onde agora, ó, eu vou ter que exercitar a minha alma. Como? Revestindo ela de oração, buscando no Senhor um revestimento, buscando no Senhor uma direção, buscando no Senhor uma dependência para que eu possa ser usado diante da igreja e ter efeito, não o meu efeito, mas o efeito que o nosso Deus dá às palavras que saírem. Isso é muito sério. Pregação sem oração é como um carro sem combustível. Do que adianta você ter uma Ferrari bela, nova, bonita, muito equipada, cheia de coisas, mas não tem combustível para andar? A oração é o combustível da palavra, a oração é o combustível do ensino. Se não tiver ela, meus irmãos, não vai adiantar, não vai. Isso é muito sério, meus irmãos, e aqui não é por vanglória, deixa eu colocar isso, entenda isso, sabe? Não é por vanglória que eu vou falar isso, mas para mim comentar isso aqui, meus irmãos, é uma luta, não é fácil. Eu dobro meu joelho aqui e eu falo, Senhor, me guia agora. E que isso seja útil para a minha irmandade, seja útil para a escola bíblica, que alguma coisa que possa sair da minha boca, que o Senhor possa direcionar para que ajude a minha irmandade. É muito sério e não é fácil, é uma luta muito grande. Assim como é uma luta muito grande para ensinar, é uma luta muito grande para pregar, porque nós estamos atuando no campo espiritual. A igreja não é apenas uma organização, ela é um organismo. Existe uma dupla natureza, existe dois campos de atuação. E se eu tiver só o natural, não vai dar certo. Eu preciso ter o auxílio do nosso Deus. E aí Lucas 21:15 fala assim, ó, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Ou seja, se eu não buscar desse Deus para que ele use a minha mente, use a minha boca, de que isso vai adiantar? Como que eu vou atingir pessoas na sua alma? De mim mesmo eu não consigo. De você mesmo você não consegue. Nós precisamos da oração. A oração é importantíssima. A harpa cristã, o hino 296, que fala sobre o manto da oração, ele tem uma estrofe que fala assim, qual orvalho que dá vida às flores. Assim é para o crente a oração. Ora, é vida, o orvalho é a vida. Você pode ter um monte de conhecimento, eu posso ter um monte de conhecimento, mas sem o auxílio do Espírito Santo, de que adianta? Você vai só falar para um auditório, assim como um palestrante fala dentro de uma empresa, mas não vai surtir efeito, efeitos genuínos e eternos. É isso que nós devemos buscar, suar na alma com a oração. 3.2 diz o seguinte, a importância do estudo da palavra. A concorrência da leitura. A concorrência da leitura ela pode ser no entretenimento. Nós deixamos de estudar a palavra pelo entretenimento. Quando a nossa vida está muito mais cheia de entretenimento e menos de estudo da palavra, tem coisa errada. Quando você não está meditando na palavra, está errado. E como que você vai meditar se você não lê? Então, uma coisa leva a outra. Outra concorrência da leitura, cultura pobre. O que é uma cultura pobre? É a cultura brasileira. As pessoas não têm o hábito de ler livros. As pessoas não têm hábito de comprar um livro. Você, como professor de escola bíblica, você tem comprado livros para auxiliar na sua aula? O tema da minha lição vai ser as cartas pastorais. Qual é o livro que eu posso utilizar em auxílio? O que os nossos mestres escreveram a respeito disso?
Ou seja, eu preciso do auxílio dos mestres, de alguém que passou por um caminho que eu ainda não passei. Então, você tem comprado livros para ler, livros que edificam dentro da nossa doutrina pentecostal. Tem tanta literatura boa, sabe? É gostoso ler um livro, sabe? Você vai adquirindo conhecimento, é maravilhoso, vai abrindo o universo. É preciso investir no nosso ministério. E o mestre só ensina porque ele estuda. E vai estudar o quê? Nós precisamos ler, ter leitura. Leitura é importantíssimo. E a falta de incentivo. Nós precisamos incentivar os jovens a ler, sabe? Olha, mostre para eles como ler, porque às vezes o jovem vê um livro desse tamanho e eles não desanimam. Mas ensine uma leitura sistemática. Vamos ler a carta de Timóteo? Vamos ler a carta a Timóteo? Vamos ler a carta a Tito? Pequenininho. E aí ele lê. Quando ele acabar de ler, você está vendo? Acabamos de ler um livro da Bíblia. Incentivar a leitura, sabe? Incentivar eles a fazer uma leitura, fazer um resumo para entregar no próximo domingo. Essas coisas são importantes. Tá? Ensinar para eles os planos de aula, de leitura da Bíblia. Existem planos diários de leitura da Bíblia. É bom colocar isso para o jovem, sabe? Nós não podemos deixar de trazer, sabe, a importância da leitura para os jovens. Tem jovem que nem Bíblia tem. É muito sério isso, sabe? Mostrar para ele, você tem que ter sua Bíblia, você marcar aquele versículo, sabe aquele versículo que falou contigo naquele dia, sabe aquele estudo que você fez sobre um determinado personagem da Bíblia, sobre uma determinada situação, sabe? Tenha sua Bíblia de estudo, tenha seu tempo reservado, seu devocional, sabe? Você sentar num lugar separado e fazer sua leitura, seu estudo, criar uma rotina, sabe? De forma que nós possamos dar esse caminho, incentivar os nossos jovens a isso. Abraham Lincoln disse o seguinte: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que pudeste deste livro pelo raciocínio. Tem que compreender, tem que raciocinar. Esse texto, ele tem uma finalidade também intelectual. Primeiro eu tenho que compreender. E aí ele continua, fala assim, e o resto pela fé. Tem coisas que nós só vamos compreender pela fé, não tem jeito. E vivereis e morrereis um homem melhor. Viver um homem melhor é importantíssimo. A cada dia que nós conhecemos a palavra de Deus, sabe? E outro dia eu estava conversando com um irmão na igreja, estava falando que eu estava lendo Romanos 5, e sabe, sozinho, eu estava no quarto lendo, e eu comecei a ler aquele texto, e sabe o que é você, daqui a pouco você ficar alegre, se alegrar no espírito, e você dar soco no ar, assim, sabe, de alegria, de saber que a salvação é algo maravilhoso, que tem uma ciência maravilhosa em volta disso, que não é algo jogado, largado. É lindo isso, sabe, é lindo. Então nós precisamos colocar isso para os nossos jovens, amar a palavra, amar o evangelho, sabe, porque é benefício para a nossa vida. Esse foi o comentário dessa semana. Espero que seja útil a você, a sua turma. Coloque para os seus jovens. É legal assistir? É legal. Assistir uma televisão, assistir uma série, essas coisas. É muito bom para nossos olhos. Mas a leitura é boa para a nossa alma. A nossa alma. E aí um dia um obreiro falou para mim assim, se a TV da casa de um crente for maior do que a sua biblioteca de livros, é porque esse obreiro, esse crente está em queda. Isso é muito sério. Não estou dizendo que quem tem TV grande está errado. Não estou falando disso. Eu estou falando que esse obreiro falou para mim, se a televisão é maior do que a sua biblioteca de livros, é sinal que você está assistindo muito mais televisão do que lendo. É muito sério. A Bíblia é um livro para ser estudado. É para estudar. É para estudar. Amém? Que Deus possa abençoar, que você seja uma tocha, que o Espírito Santo use a sua mente, enche a sua boca e você possa ser útil à sua igreja, exercendo o ministério do ensino. Deus abençoe, meus irmãos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.